dia, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o padrão State. Esse é um trabalho para a disciplina de projeto de sistemas para o curso de bacharelado de Sistema de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. O grupo é composto por Leandro Lima, Lucila Morim, Rafael Maim, alunos da turma N8. Bom, o padrão State ele é um padrão de sistema comportamental em que dentro dele a motivação que a gente tem dele é que a gente tem um objeto que ele pode mudar a sua forma conforme o programa está sendo executado. Ele não muda o formato dele, mas ele muda a sua forma e o seu comportamento. Então, por conta disso, o padrão foi criado para que dentro desse objeto a gente pode criar alguns estados que possam suprimir essas características dele. A principal motivação para a criação do padrão é que a gente tem algumas operações dentro do objeto que, para a gente não ficar usando muitos comandos condicionais do tipo if else ou case switch, a gente faz essa troca dos estados. As principais vantagens do padrão é que a criação desses estados são bem simples e a chamada deles também são bem fáceis de serem feitas, né? E, por exemplo, quando você vai chamar quando você vai trabalhar com as condicionais, toda vez que você tiver que fazer essa troca, você tem que fazer a comparação, tem que colocar todas as cláusulas. Dentro do state isso não é preciso. Então, se você tem 6 condicionais, você fazer um código toda vez fica muito grande. Pela chamada dos estados, você apenas tem uma linha em que você troca o estado. As desvantagens é que o padrão ele não tem um controle definido sobre ele, ou seja, o padrão ele não define quando essas transições ocorrem, é a execução do programa que vai fazer isso. A classe desses estados, todas têm que se conhecer, todas têm que ter acesso a elas. Isso pode aumentar a quantidade de subclasses dentro do código, o que pode inicialmente, ou para uma pessoa que não está habituada, se confundir um pouco. Dentro do padrão a gente tem os participantes, que é o context, que é onde a gente define essa interface para criar os estados. O estado, que é a forma que ele vai se comportar, é uma forma abstrata, e o concrete state, que é a subclasse que vai receber esse novo estado. Pelo diagrama original do padrão, a gente tem aqui, né? Temos os tipos de estado aqui nesse TCP established, TCP list e TCP closed. Aí tem o TCP state, que é a classe concreta, é a interface que cria os estados, e o TCP Connection, que é exatamente o objeto que vai ter essa transição dos estados. É esse objeto aqui, TCP Connection, que vai chamar esses estados. Então, conforme ele for sendo executado, ele vai solicitar uma dessas formas de estado. O objeto continua sendo o mesmo, mas ele assume uma forma conforme ele for sendo executado. Esse aqui é o dentro do nosso sistema, a gente criou esse padrão através de formas de um orçamento, né, das etapas de um serviço que vão sendo feitas. No caso do código que eu vou mostrar agora, são de contas, de um sistema de fluxo de caixa, em que as nossas contas elas sofrem mudanças. Uma conta pode ser baixada, ela pode receber juros, ela pode ser estornada, né, ela pode ser um outro tipo de conta. Então, conforme o projeto que a gente criou, State, esse aqui é o código que eu vou mostrar, é bem simples, mas dá para exemplificar a aplicação do padrão. A gente cria uma interface básica, né? A gente aqui chamou de contas state, né? Contas state, e aí a gente cria todos os estados aqui. Aí no caso nós colocamos conta recebida, valor de desconto, conta estornada, pagar fornecedor e com juros. Aí a gente cria cada subclasse, né? Baixada, desconto, conta a receber, conta a pagar, que é a que vai receber esses padrões, né?
vai receber esses estados. E conforme ele vai recebendo esses estados, conforme você tem um tipo de conta, você tem a forma que ela se comporta. Por exemplo, uma conta a receber, se ela entrar no valor de estado conta recebida, ela vai imprimir uma mensagem de que o valor foi recebido referente à conta, e aí ela retorna um novo objeto que é uma conta baixada, que é um novo estado. Se eu tiver uma conta com valor desconto dentro de uma conta recebida, eu vou imprimir um novo valor para essa conta e vou gerar uma subclasse de conta de desconto, que é uma conta com todas as características da conta recebida, só que com valor diferente. Se eu tiver uma conta estornada, que talvez o usuário cometeu algum engano, baixou uma conta errada e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer de volta essa conta para a mesma característica da conta para receber. Se for pagar um fornecedor, eu vou mostrar essa mensagem de que eu paguei o fornecedor e aí vou retornar um objeto de conta baixada. E assim sucessivamente. Por exemplo, uma conta com juros, eu vou ter a mesma conta com todos os mesmos valores, só que um valor a mais gerado. Por exemplo, uma outra subclasse, conta com desconto, a mesma coisa, a gente vai aplicar cada um dos estados dentro da subclasse. É como a gente estava falando, né? Todos os estados, eles precisam conhecer todas as subclasses, perdão, eles precisam conhecer todos os estados. Por isso que cada um assume uma forma, faz algum trabalho. E aí, quando a gente chama o principal, eu fiz 3 exemplos aqui, abrindo uma conta nova, e aí ela assume os estados, que ela vai receber um desconto, ela vai ser estornada, depois ela vai receber os juros e vai ser recebida. Uma nova conta pagamento de fornecedor, e aí eu fiz uma outra conta nova também de pagamento de fornecedor, só que primeiro eu dou um desconto nela, para depois fazer o pagamento para o fornecedor. E aí a gente vai rodar e vai mostrar que tudo aquilo que a gente aplicou vai aparecendo dentro do padrão. Vamos ver. Aqui na hora que a gente der um executar. Aí, por exemplo, a primeira conta foi autorizado o desconto, e aí foi criado depois do conta estornada. Foi regerada uma nova conta e os descontos foram desconsiderados. Acontece quando você tem uma conta estornada com desconto, né? O desconto acaba voltando e a conta recebe um novo valor. E aí a gente gerou uma conta com juros depois disso, e aí ela recebe um novo valor também, que é acrescido, e depois o valor recebido e a conta paga, que é o valor que as mensagens que ela vai receber. Aqui é a conta que a gente pagou o fornecedor, tranquilo, normalmente. Aí aqui embaixo é aquela nova terceira conta que eu gerei, autorizando um desconto para pagar o fornecedor com desconto. Veja que dentro aqui a gente chama até às vezes os mesmos estados. Por exemplo, o valor desconto, eu chamei ele 2 vezes. Mas aonde que ele tiver, ele vai ter um comportamento diferente. Então essa é uma das grandes vantagens de se usar o padrão state para se produzir e para se fazer um projeto.